direcionado a Filemão. E quem era Filemão? Filemão, ele era um grande homem. Ele era um homem bem sucedido e ele era chefe de escravos. Tinha muitos escravos, né, que serviam ele. Então entenda que esse homem, ele era convertido, mas ele tinha muitos escravos que o serviam. E quando Paulo ele vai falar dele, nós temos aqui, no versículo 2: e a nossa irmã Áquila e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Então entenda que na casa de Filemão havia uma igreja. O povo se reunia ali para adorar e para exaltar o Senhor. Só que ele tinha muitos escravos. E Onésio era um desses escravos. Ou seja, Onésio ele era um desses escravos. Então o que aconteceu, para você entender? O que aconteceu? Onésio rouba Filemão, segundo a tradição, segundo alguns historiadores, segundo a história da igreja. Ele rouba sendo escravo e ele foge. Então entenda que ele prejudica o seu senhor. E por ele prejudicar o seu senhor, que era Filemão, aonde o achasse, o encontrasse, pela lei de Roma, poderia mandar ou matar ou executar a vida dele. Só que entenda, é por isso que eu sempre digo, Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, a sua forma de agir. É por isso que nós nunca temos que tentar entender a maneira que Deus trabalha. É por isso que a Bíblia vai dizer que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os planos dele não são os nossos planos. Por mais que planejamos, por mais que pensamos, não vamos entender como Deus ele trabalha. Então esse livro ele começa a contar a história. Ele foi escrito aproximadamente 60 depois de Cristo, 61, essas datas provavelmente. E vai contar a história desses três personagens. Um que era Filemão, a qual ele vai falar dele aqui, só para você entender o testemunho que Paulo dá dele. No versículo 3: graça a vós, a paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glória a Deus. E ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Tive grande gozo e consolação da sua caridade ou do seu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reafirmado. Oh, aleluia. Então Filemão, ele era esse homem a qual Paulo ele dá testemunho. Era um homem de Deus, um homem instruído, um homem que conhecia, um homem que falava a verdade, um homem que estava sempre pronto a fazer o bem. Só que ele tinha alguém que havia o roubado, o prejudicado, e ele era o seu servo, ou seja, o seu escravo. Só que interessante, sabe o que acontece? Quando esse homem, Onésimo, ele rouba, ele sai, e não se sabe por onde ele andou, mas porque aquele que comete crime, aquele que faz o mal, ele sempre vai colher o mal. Uma hora ou outra ele vai ter que pagar. Então o que aconteceu com esse homem, Onésimo? Dele fazer essas coisas, ele caiu em uma prisão. Só que nessa prisão, Paulo estava preso. Ele foi ser prisioneiro junto com Paulo. Ou seja, versículo 8: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Todavia,
peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Versículo 10 ele vai dizer: peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então ele estava pedindo por quê? Porque ali Paulo ele vai ficar conhecendo a história de Onésimo. Onésimo se converte nas prisões junto com Paulo, porque Paulo ele estava ali, ele vai dizer que ele estava preso por causa do Evangelho, não que ele havia cometido. Mas Onésimo não. Ele estava ali preso porque ele havia cometido algum crime. Mas nesta prisão que está ele, está Paulo, Paulo começa a pregar e a falar de Jesus. E Onésimo ele se converte. E nós vemos que quando Paulo se peço pelo meu filho Onésimo, a quem gerei nas minhas prisões. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Paulo ele estava preso, mas ele não deixou de ganhar almas para Cristo. Ele não deixou de falar de Jesus. Ele não viu a dificuldade da prisão como algo assim para ele, que gerava um impedimento dele não ganhar almas. E nós que somos livres hoje? Qual é o impedimento? Qual é a barreira? Qual é a dificuldade que te impede de gerar filhos na terra? Se fosse assim, Paulo ele não geraria ninguém. Paulo ia dizer assim: olha, eu estou preso, eu estou aqui preso nesse presídio, como que eu vou falar de Jesus para alguém? E essa é a maior desculpa de todas as pessoas. Não, mas a minha vida não está muito bem, como que eu vou falar de Jesus agora? Não, eu estou numa situação difícil, como que eu vou falar de Jesus agora? As pessoas vão falar onde está o seu Deus, o que é isso? É porque sempre nós inventamos uma desculpa para não falar de Jesus. Porque para falar de Jesus, vamos falar dele e não de nós. Vamos falar do que ele faz e não do que nós fazemos. Então, quando Paulo estava preso, a Bíblia diz que ele gerou a Onésimo, ou seja, pregou, anunciou, falou a verdade, proclamou, e ele aceitou, se converteu, mudou de vida, mudou de atitude. E sabe o que eu acho mais impressionante do Evangelho? É isso, irmão. O Evangelho, a maior beleza dele é a transformação que ele pode fazer no homem. Não é a bênção, não é a cura, não é um milagre. Isso são coisas superficiais que acontecem na vida de todo mundo. Mas o maior milagre, a maior bênção do Evangelho é a transformação. Porque a cura recebe aquele que não é cristão, a bênção recebe aquele que não é cristão, o milagre recebe aquele que vem 1 a 2 vezes na igreja, mas a transformação só recebe aquele que aceita o Evangelho e decide viver por ele e ter uma nova vida por ele. E é isso que aconteceu sobre Onésimo. Olha no versículo 11 o que ele vai dizer. Versículo 11 que ele vai... Entenda que ele está escrevendo uma carta para Filemon. Está direcionada a ele. E ele vai dizer assim, ó: o qual noutro tempo te foi inútil. Ou seja, ele está dizendo, sabe, Onésimo, em outro tempo ele era inútil. Ele fazia coisas erradas, ele roubava, ele danificava, ele prejudicava as pessoas, ele era um homem inútil. Então ele vai dizer, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tornarei a enviar. Ele estava mandando uma carta para alguém que foi prejudicado, para alguém que foi roubado. Estava dizendo, olha, naquele tempo ele era inútil, tanto para mim quanto para você, mas agora ele encontrou a Cristo. Agora o Evangelho, Jesus entrou nele, o Espírito Santo está nele. Agora ele não é mais inútil, agora ele é útil para mim e ele é útil para você. E é por isso que eu vou enviar ele de volta. E sabe por que Paulo ele faz isso? Porque se este homem Onésimo ele chega lá
e se apresenta diante de Filemão, ele podia ser morto pelo seu crime. Por quê? Porque ele não deixou de ser escravo de Filemão. Ele não deixou de ser servo de Filemão. E os crimes dele, o único que podia perdoar os crimes dele era Filemão. E é por isso que Paulo, ele estaria a fazer um pedido a Filemão, ao seu companheiro, ao seu amigo, a quem ele conhecia, a quem ele sabia da sua integridade, da sua fé e do seu amor. Ele disse: olha, agora nós encontramos um companheiro que é útil, não é mais inútil. E é isso que nós precisamos fazer. Nós somos útil ou somos inútil ao Evangelho? Qual é a nossa utilidade? Qual é a sua utilidade ao Evangelho? Sei que alguém vai olhar para você e vai dizer assim: olha, antes ele era inútil, sabia? Andava lá desse jeito, mas sabe, agora ele é útil. Agora eu posso testemunhar dele. A Bíblia não vai dizer quanto tempo ele passou na prisão com Paulo, quanto tempo Paulo falou de Jesus para ele. A Bíblia não fala o tempo, mas fala sobre a transformação. Isso que é importante. Você quer ser útil para o Evangelho? Seja transformado. Quer ser útil para o Evangelho? Passe de ser inútil para ser útil. E como eu faço isso? Mudando de vida e de comportamento. E ele diz: olha, eu vou tornar a te enviar. E ele diz assim no versículo 12: e eu tu torno a recebê-lo, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Ele está dizendo: olha, você recebe ele como tivesse me recebendo. Então entenda que Paulo, ele estava fazendo algo por conhecer e ver a transformação de Onésimo, que não era algo superficial, que não era algo momentâneo, que não é algo de aparência, mas era algo sincero, que ele disse assim: olha, recebe ele como você tivesse me recebendo. Faça com ele como se você estivesse fazendo por mim. Será que você conhece alguém que você pode dizer isso? De alguém? Ou será que alguém pode dizer isso de você? Quando eu leio e medito isso, irmãos, eu vejo que o Evangelho hoje, ele não está um Evangelho de transformação. Porque ouvimos mais bênçãos do que mudança. Ouvimos mais milagres do que conversão. Vimos mais coisas acontecerem do que o verdadeiro milagre que nós vemos aqui. Um homem que roubava, um homem que fazia mal e agora estava transformado. E alguém como Paulo estava dizendo: eu dou testemunho dele. Pode confiar. Versículo 13: eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. O que mais interessante que nós vemos aqui, que Paulo ele escreve uma carta pedindo a Filemão e dizendo: olha, eu queria manter ele aqui comigo, ele me é muito útil aqui nas minhas prisões. Só que eu não posso fazer nada sem o seu. Por que sem o consentimento dele? Porque o dono dele era Filemão. Porque naquela época, quem era escravo, ele tinha o seu senhor, o seu dono. E ele disse assim: não adianta eu fazer nada se não tiver o seu consentimento. Você é o dono dele. Então é por isso que eu estou pedindo para você que você faça, não por força, mas por voluntariedade. Você não deve fazer porque eu estou pedindo para você fazer. Você deve fazer porque você sabe que é o certo a fazer. Você não está sendo pressionado a fazer. Você não está sendo assim chantageado a fazer. Eu estou fazendo um pedido. Para nós vermos que Paulo, ele conserva a integridade
e dá a Filemão o direito de saber o que fazer. Olha, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que é certo a fazer. Mas está nas tuas mãos. Eu não quero fazer nada sem o seu consentimento. E aqui essa parte que é uma parte interessante. E o Evangelho, irmãos, é algo transformador. Não só na vida daquele que erra, mas na vida daquele que erraram contra ele. A Bíblia não vai dizer, a história também não diz o que Onésimo ele fez para Filemão, o quanto de dano, de perda ele teve, mas apenas vai dizer que ele devia algo para Filemão. E nós vemos lá que até Paulo disse, olha, eu vou te pagar o que ele deve. Põe na minha conta. Então ele devia. Então entenda, o Evangelho ele é tanto para aquele que erra, como aquele que está acertando. Só que muitas vezes o peso nosso sobre aquele que errou contra nós, quem sabe não é o de perdoar, não é o de ajudar, não é o de fazer o certo. Não, ele errou, não deixa ele para lá e para cá, não, ele tem que pagar o que ele deve. Nós temos que entender como que é o nosso coração para com as pessoas. A Bíblia vai dizer assim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale muito. Só que uma alma vale muito para nós. Uma alma vale muito para você, porque se ela valesse, nós iríamos tratar as pessoas aí fora melhor. Nós iríamos dar mais atenção, mais amor, mais carinho, mostrar que a diferença não tem que estar nele, a diferença tem que estar em nós. Por quê? Porque o Evangelho chegou a nós, e nós temos o conhecimento, e nós temos o Espírito Santo, e nós temos a presença do Senhor. Então essa presença tem que fazer a diferença. É por isso que ele fala assim, não é por força, mas é voluntário. Não quero fazer nada sem o seu parecer. Você deve decidir fazer o que é certo, mas é você que decide. É por isso que todas as nossas decisões, referente a algumas pessoas e algumas situações, dependem somente de nós. Depende somente de nós. Versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Olha, ele separou de você por algum tempo, mas agora a oportunidade está aí, de você reter ele para sempre, de você ter ele para sempre. Mas ter ele como? Ele vai dizer assim no 16, ó, não já como servo, ou não já como escravo. Ele não é mais o seu escravo. Antes, mais do que escravo. Em algumas Bíblias vai estar servo. Mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então o que ele estava dizendo assim, olha, você tem que, eu vou mandar ele para você, você vê o que você vai fazer, mas quando ele chegar aí, entenda uma coisa, não receba ele como seu escravo, porque ele não é mais seu escravo, ele não é mais o seu servo, agora ele é seu irmão em Cristo Jesus. Agora você precisa tratar ele como irmão. Entenda que sabe algo interessante aqui que nós vemos aqui? É que em nenhum momento Paulo diz assim, olha, Filemão, você precisa libertar Onésimo da escravidão, você precisa perdoar ele, você precisa dizer que ele está livre, que ele não é mais seu escravo, dá um perdão para ele. Em nenhum momento Paulo ele vai citar. Mas Paulo ele vai dizer assim, olha, não recebe ele como escravo, recebe ele como teu irmão. Porque Paulo ele estava dizendo aqui algo sobre classes sociais.
Ele estava dizendo, olha, Filemão, ele tinha uma igreja na sua casa, ele era um homem temente, um homem reverente, um homem sábio, um homem a qual o Espírito Santo estava sobre a vida dele, mas ele ainda não tinha os escravos como o seu irmão. Ainda havia aquela indiferença, ainda havia aquela separação. Ele não tinha os seus escravos como os seus irmãos. E Paulo está dizendo, olha, está vendo, Onésimo, agora você vai receber ele, não é como escravo, é como irmão, Senhor. Irmão em Cristo Jesus, ou seja, receber na mesa, sentar junto com você, estar na igreja, estar louvando e cultuando ao Senhor com você. Olha o pedido de Paulo que ele faz a Filemão. E esse pedido aqui que eu vejo é algo importante para nós meditarmos e aprendermos. Aprendemos o quê? Será que realmente entre nós ainda há uma distinção entre classe social? Entre raça? Entre pessoas? Esse ou aquele, aquele outro, aquele ou aquela? O que Paulo estava tentando dizer? Que nós precisamos viver em um mundo em qual todos são chamados de irmãos. Glória a Deus. Independente de como ele era, da cor, independente da classe social, independente de nada disso. Paulo estava dizendo, olha a época que ele estava dizendo. A escravidão ainda não tinha sido abolida. A escravidão ainda era uma regra. E aqui, naquele tempo, a escravidão não era dizer que eram os negros que eram escravizados. Não. Naquele tempo, a escravidão não consistia em cor da pele, mas consistia em classe social. Os mais ricos escravizavam os mais pobres. Independente de ser branco ou negro, de ser asiático. Não. Era a classe social. E quando Paulo ele faz esse pedido, ele está dizendo, olha, nós somos a igreja de Cristo. Se o mundo trata as pessoas assim, nós precisamos tratar diferente. Se o mundo e a classe social vê eles assim, nós precisamos rever as nossas visões. Então você recebe ele não como servo, não como escravo, mas recebe ele como irmão. E é isso que nós precisamos começar a compreender e a entender o Evangelho. Porque o Evangelho ele quer verdadeiramente, não é transformar as pessoas. Porque andar de acordo com o curso do mundo é fácil. Não, eu sou cristão, mas todo mundo tem escravo, eu vou ter escravo também. É verdade, isso é igual. Todo mundo tem escravo, eu também vou ter escravo. Estou igual a todo mundo, mas eu tenho Cristo, viu? E a diferença? Aonde fica? E a mudança? É isso que Paulo ele estava querendo mostrar para Filemão. Isso não fazia de Filemão um homem não temente a Deus, ele era. Só que muitas vezes o mundo nos cega, mesmo sendo temente a Deus. Por quê? Porque nós vemos todo mundo fazer e achamos que não tem nada demais aquilo acontecer. Eu comprei, porque se ele tinha escravo, eu tinha comprado. O escravo é meu, eu paguei por ele e ele tem que me servir. Essa é a diferença que o Evangelho ele quer tirar de nós. Quer tirar da sociedade. E essa dificuldade encontra no coração de alguns. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis para o homem é a indiferença. Quando tratamos as pessoas com indiferença e dizemos, não, ela não é igual a mim. Não, ele não é igual a mim. Não, meu filho não é igual àquele filho, não. Não, meu esposo não é igual àquele. Estamos tratando com indiferença. Qualificando umas pessoas melhores que a outra. E a Bíblia só manda nós tratarmos todos como irmãos iguais. Sem indiferença. Sem julgar o que a pessoa fez, o que a pessoa está fazendo. Mas apenas entender que nós precisamos amar as pessoas.
e deixar a indiferença de lado. E essa indiferença que é difícil. Não, mas não fui com a cara da pessoa. Eu olhei para ela, já não deu certo. Não, mas parece que alguma coisa está errada. É indiferença. E nós precisamos deixar a indiferença de lado. Precisamos olhar para as pessoas e dizer, não, mas é meu irmão. Eu tenho que receber. Então quando Paulo ele faz esse pedido para Filemon nesta carta, e entenda que quem vai levar a carta é o próprio. Ele que leva esta carta. Ele e Tito que fica encarregado de levar essas cartas. Então entenda que ele estava levando uma carta para o seu Senhor, sem saber a reação do seu Senhor, sem saber como ele seria tratado, sem saber se ele ia receber o perdão ou ia ser morto, sem saber o que iria acontecer. Mas o que ele faz, Paulo diz, você precisa ir. E ele pega a carta e vai. Isso é o Evangelho. Não adianta nós fugirmos dos problemas ou fugirmos da dificuldade. Nós precisamos enfrentar. Mesmo que as consequências elas vão vir. Você precisa dizer, eu preciso me retratar. Porque há algumas situações, irmãos, que nós somos indiferentes e achamos que não precisamos se retratar. Né? Abraçar, amar. E sabe qual é a maior parte da diferença? Ele entendeu. A pessoa sabe. Não, ela sabe que eu amo, mas nunca disse que ama. Verdade. Ela entende, ela é cristã, ela entende. Mas nunca foi lá fazer a pessoa entender. Então entenda que Dionésio ele sabia que tinha um preço a pagar, mas depois que ele se converte, ele não pode ter responsabilidade. Ele diz, Paulo, se eu tenho que ir, eu preciso ir lá, eu preciso do perdão e da liberação dele, eu vou. Não sei o que eu vou encontrar, eu vou enfrentar, mas eu vou lá. Então pare de fugir dos seus problemas, das suas indiferenças, e comece a se retratar com as pessoas. Comece a enfrentar as pedras, os castigos e dizer, mas eu estou aqui, não sei o que vai acontecer, mas eu estou disposto a me retratar. Por quê? Porque Jesus me encontrou e me fez uma nova pessoa. Aleluia. Eu sou algo transformado. Daí é onde nós temos. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se você me tem por companheiro, filho irmão, se você me considera, se você me respeita, recebe ele como a mim mesmo, como se fosse eu. Se eu chegasse aí na sua casa, como que você me trataria? Então eu quero que você trate esse homem. Eu quero que você trate ele. E é aqui que eu acho importante, irmãos. Nós fazemos indiferença das pessoas que recebemos em casa? Faz sim, faz. Fazemos indiferença? Um nós recebemos bem, outros nós recebemos. Um chega na porta e diz, já vi essa pessoa de novo. Verdade. De novo aqui? Meu Deus. Mais uma vez? Daí a hora que chega outra pessoa, oh glória a Deus, essa pessoa, Deus. Isso não é indiferença? Então Paulo estava dizendo, olha, como você ia me receber a hora que Dionísio chegar aí? Não olhe que é o seu escravo, não olhe que é quem te defraudou, que é quem te roubou. Olhe como se fosse eu, como você me trataria, trate ele. Será que nós conseguimos fazer isso? É todas as pessoas que você consegue tratar bem? Aquele que te ajuda, aquele que é companheiro, aquele que está junto com você, quando chega na sua porta, você abraça, e aquele que fala de você, aquele que te critica, chega na porta, você malemar, dá um cumprimento, nem chama para entrar para dentro, fala, o que você quer? O que você veio fazer aqui? Não é assim? Porque umas pessoas nós tratamos bem e a outras nós tratamos com indiferença.
E por que isso acontece? Porque nós colocamos a conta naquilo que as pessoas fazem para nós. Então eu pergunto, não há troca de favor? Ou é amor? Como irmão? Não, a troca de favor. Você me trata bem, eu te trato bem. Você recebe bem na sua casa, eu recebo você bem na minha casa. E aquele que não recebe, eu recebo de qualquer jeito. Nem chamo entrar para dentro. E quando entra, não dou atenção, fico mexendo no celular, não converso, fica sem assunto, para ver se a pessoa vai embora logo. Eu não vejo a hora de ir embora. É isso que Paulo está dizendo, olha, como você ia me receber, recebe ele. A mesma atenção que você ia dar para mim, dê essa atenção para ele. O mesmo amor que você ia dar para mim, dê esse amor para ele. Não trate com indiferença. Não é porque ele era seu escravo, agora não é. Agora é seu irmão. Ele precisa ser tratado bem. Só que daí fica algo interessante. Como que Filemão iria ficar diante dos outros escravos? Como que ele ia ficar quando ele visse, recebia Dionésio bem, quem roubou, quem fez, sentava à mesa, tratava bem, e os outros escravos iam me servir. Mas ele era escravo até outro dia, e agora está sentando à mesa. É isso que Jesus ele faz com a vida do mundo. Ele transforma. Só que é por isso que muitas vezes Deus ele sempre vai usar alguém para ver a transformação de nossas vidas, para ver como nós fomos transformados. E entenda que a transformação de Dionísio só ia ser total depois do encontro dele com Filemão. Porque segundo as leis de Roma, Filemão era um fugitivo. Saiu corrido da casa do seu senhor, devendo alguma coisa, e Filemão tinha o direito de tirar a vida dele. Se ele tirasse a vida dele, ele não errava, não sofria nenhum castigo, ele só estava fazendo o que tinha que fazer. E é aqui que nós vemos que é algo importante. Quando nós pregamos o Evangelho, nós colocamos os nossos direitos em segundo plano. Por quê? Porque em primeiro plano está o direito do próximo, o direito da lei. Jesus mesmo vai dizer assim, aquilo que vos quereis que os homens vos façam, faça primeiro. Faça primeiro. Então o que ele estava dizendo, olha, está na tua mão, Filemão. Se você agir de acordo com a lei, de acordo com aquilo que você acha que é certo, está tudo certo. Mas se você for agir de acordo com o Evangelho, você precisa receber ele como irmão. Então o que Paulo estava dizendo, só para você poder entender, ou seja, você prega o Evangelho, mas na hora de viver o Evangelho, o que você vive? Nos dias de hoje, muitas vezes é assim. Eu ensino que tem que perdoar, eu ensino que tem que amar, só que a hora que é a minha vez, eu digo, não, eu vou exercer o meu direito, eu tenho escolha, eu não posso querer amar, eu não posso querer conviver, eu não posso querer, mas ensinamos que temos que fazer. É verdade. Só que a hora que chega a nossa hora, não, mas para mim, não, eu não vou fazer, eu acho que não. Então o que Paulo estava dizendo, olha, você ensinou, você tem uma igreja na sua casa, você tem pessoas que você ensina, agora chegou a sua hora de dar o exemplo. Chegou a sua hora de colocar tudo isso em prática. Chegou a hora de demonstrar se realmente você vai colocar aquilo que é certo diante dos homens ou aquilo que é certo diante de Deus. O que você vai colocar em prática? Ele começa a dizer, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Se ele está te devendo, se é por causa do dinheiro que você não quer receber, não é bem força não. Se é por causa do dano que ele te fez que você não quer receber do meu irmão, então esquece que você não vai ser prejudicado. Põe na minha conta que eu pago. Você não vai ter prejuízo algum, se for o prejuízo que você está visando. É por isso que aquele que serve ao Senhor
ele não pode ter amor ao dinheiro. Porque se ele tiver amor ao dinheiro, ele sempre vai colocar o prejuízo em primeiro plano. O prejuízo é primeiro do perdão. O prejuízo é primeiro do amor. O prejuízo é primeiro que a reconciliação. O prejuízo é primeiro que a indiferença. Ele sempre vai olhar para o seu prejuízo. Não. Mas aquela pessoa me prejudicou. Como que agora? Então Paulo está dizendo, olha, eu vou explicar uma coisa para você, meu irmão. Se ele está devendo alguma coisa, põe na minha conta. Mas recebe ele como irmão. Não olhe para a dívida dele, pega essa dívida e eu vou te pagar quando eu for aí. Mas o que eu quero é que você receba ele como irmão. Não trate mais ele como escravo. Não trate mais ele de qualquer maneira. E é isso que muitas vezes nós olhamos. As pessoas que devem para você, você trata eles bem? Ou você trata de qualquer jeito? Por causa da dívida? Responde de qualquer jeito. É isso que nós estamos falando aqui. Paulo está dizendo, olha, trate ele. Versículo 19, diz assim, eu, Paulo, de minhas próprias mãos o escrevi. Eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Olha, eu estou escrevendo com as minhas mãos, que a dívida dele é minha, e para não dizer que eu estou devendo para você, eu vou pagar. Eu vou pagar tudo o que ele deve para você. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui? Paulo aqui, ele tipifica Cristo, que assumiu as nossas dívidas e diz, não culpe mais ele, eu já paguei o preço. O preço está sobre as minhas costas. Só que nós não queremos ser imitadores de Cristo. Jamais, é verdade, não quero. Não queremos ser imitadores de Cristo. Não, Cristo fez, mas é Cristo. Nós somos seguidores. Se Cristo ele se entregou por nós, por que nós não podemos se entregar pelas pessoas? Pelo menos pelo perdão. E ainda falamos, eu sou cristão, não, eu sirvo a Cristo. Paulo estava dizendo, põe na minha conta, eu não vou ficar devendo. Não é mais dele a dívida agora é minha. E não é assim que Jesus ele vai por nós? Seus pecados não são seus, são meus. Por quê? Porque eu já levei sobre ele. Eu já levei. As dívidas não é sua. Sabe qual é o problema nosso? E nós queremos que as pessoas prestem conta para nós. E esquecemos que o perdão não precisa ter prestação de conta. E não é assim que nós ouvimos aí, nossa, eu perdoei aquela pessoa, ela nem me agradeceu. Ela nem veio dizer um obrigado. Mas por que ela tinha que dizer? Se você perdoou, é porque você não estava interessado no que ele estava fazendo. Porque o perdão estava em você e não dependia dele. É por isso que Cristo ele nos amou. Porque se o perdão dependesse de nós, não tínhamos mais chance. Versículo 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Ele diz, olha, eu vou me regozijar de ti no Senhor. Diz assim, olha, quando ele chegar, eu sei que eu vou me alegrar no Senhor por você, porque você vai fazer o certo. Você vai trazer alegria à minha vida no Senhor, porque a hora que você receber Ele e ler esta carta, você vai tratar Ele da melhor maneira possível. Você vai tratar do melhor jeito possível. E no versículo 21 ele diz assim, ó, escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Paulo ele pediu algumas coisas, mas ele diz assim, olha, mas eu confio na sua obediência. Não na obediência dele a Paulo, a obediência dele ao Senhor.
que você é capaz de fazer muito mais do que aquilo que eu estou dizendo. Você pode fazer mais do que eu digo, Filemão. Você pode receber ele e tratar ele de uma maneira totalmente diferente. E é isso que este livro e esta lição passa para nós. Eu garanto que quando você for ler esse livro, você vai ter um entendimento diferente dele. Você vai ver uma história e algo de reconciliação. Que Paulo ele vai intermediar a reconciliação do escravo com o seu senhor. Eita Deus! Ele vai intermediar e dizer: ele se converteu, ele mudou, agora ele precisa ser assim. Glória a Deus. E a dificuldade de receber aquele que se converteu e se humilhou, as pessoas sempre tratam com diferença. Não, esse daí vai cair de novo. É assim mesmo. Esse daí vai errar de novo. Esse daí não tem jeito. O Paulo estava dizendo: recebe ele como irmão. Porque muitas vezes a recepção é o melhor amor que você pode dar para as pessoas. Mas se você estiver desconfiado de alguma coisa, você já não trata igual. Se você estiver desconfiado de alguma coisa, diz: não, eu vou receber ele nem assim de novo. E é isso que ele está dizendo: você pode fazer, não somente o que eu estou dizendo, mas você pode fazer muito mais por ele. E aqui fica uma lição importante para mim, né, e para você. O que nós estamos fazendo para as pessoas? Nós estamos olhando mais para o perdão ou estamos olhando mais para a indiferença? Estamos olhando mais para amar, independente do que a pessoa fez no passado, o importante é o que ela é hoje. E a história vai contar sobre Dionísio, que ele chega até ali. Filemão o perdoa, o aceita, o recebe na igreja e manda ele para Paulo livre novamente. Ele volta a ajudar Paulo nas suas prisões, volta a ajudar Paulo no Evangelho e, segundo alguns livros e algumas tradições, ele vai se tornar bispo de Éfeso, aproximadamente 90 depois de Cristo. Ele se torna bispo de uma igreja, se torna um homem reverenciado. E por que isso aconteceu com ele? Porque um dia ele encontrou Paulo e outro dia ele recebeu o perdão daquele que devia o condenar. Então ele viu que a transformação do Evangelho não estava somente nele, mas a transformação do Evangelho também estava na vida de Filemão. E sabe qual é a maior dificuldade para as pessoas? É que ele é transformado, só que ele não consegue ver a transformação das outras pessoas. Por quê? Porque a hora que ele precisa, a hora que faz alguma coisa, ele não vê a mesma atitude. A hora que Dionísio ele precisou do perdão, a hora que ele precisou que alguém não olhasse para as dívidas, para os erros, porque ele havia transformado e não desconfiasse, dizia: ó, isso daí é só para receber o perdão. Ah, isso daí é porque ele quer a carta de morrer, ele quer ser livre. A hora que ele for livre, ele abandona Cristo. É o que nós mais ouvimos. E é isso que mata as pessoas. Porque a hora que elas vêm pedir ajuda daquele que tem que ajudar, ele não tem uma palavra de perdão, de libertação, de amor. Tem uma palavra de desconfiança. Tem um sermão já na ponta da língua para falar. Tem algo ali já para dizer, um sermão. Sabe por quê? Porque não acredita na mudança e nem na transformação. Ele sempre anda na desconfiança. Por quê? Porque a pessoa, por mais que ela diz que é convertida, ela não se converteu. Porque para se converter tem que ser como Filemão: perdoar, esquecer a dívida e dizer: está livre, se é meu irmão, eu recebo bem. Porque muitas vezes achamos que as pessoas que erram, que falham, que não são convertidas. Mas quando na verdade nem nós nos convertemos. Porque a hora que temos que demonstrar a conversão para aquele que está caminhando ainda, nós mostramos a indiferença.
mostramos a desconfiança, mostramos o pé atrás, mostramos: não vou me doar tudo porque ele vai me decepcionar, vai fazer chorar. Não, irmãos. A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes do perfeito amor, ele lança fora o medo, a desconfiança. Ele vai lançar fora. Quando Dionísio ele chegou, Filemão ele pôde ver a transformação e a mudança de Cristo na vida dele, e recebe ele com amor e não com desconfiança. E através disso ele se torna um grande homem de Deus. Por quê? Porque teve pessoas que confiou nele quando ninguém confiava. Teve pessoas que apostou nele quando ninguém apostava. Eu sempre digo que muitas vezes a transformação de um homem, muitas vezes não só consiste dele e Cristo, mas das pessoas que estão de volta. E sempre dizer: Deus é contigo, continue assim, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. É como Paulo ele dizia: recebe ele como recebe a mim. A mesma transformação que ele fez na minha vida, eu estou vendo na vida dele. Comece a enxergar isso. Então fique esta palavra e esta mensagem, né? Nós precisamos, né, acabar, que não tem muito tempo, a hora já se avança, passa rapidamente, mas é só algo breve para você poder entender o que o Senhor ele quer fazer em nossas vidas. O que o Evangelho ele pode fazer com as pessoas. Será que é esse Evangelho, o Evangelho de Paulo que estamos pegando? Que pega o homem que roubava, o homem que fazia tudo errado e transforma dele em um homem diferente. E que até aquele que defraudou consegue ver a transformação e dizer: está bem, estou vendo que Cristo está na sua vida, estou vendo que Jesus ele fez o milagre. Que nós possamos cada dia mais vivermos e falarmos desse Evangelho, o Evangelho que transforma a vida, que muda pessoas e que transforma. E que esse Evangelho ele possa chegar até você, chegar até mim e até você. E quando ele vai chegar? Quando eu me encontrar com alguém necessitado que precisar do meu perdão. Ali eu demonstro se eu sou cristão ou se eu vivo de acordo com o mundo. Porque o mundo não perdoa quem deve. Mas na hora que chegar a sua oportunidade, você vai poder ver se você é ou não é. Porque eu não sou cristão porque eu falo. Eu sou cristão por aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço é o que faz toda a diferença entre ser e não ser. Não são palavras, são atitudes. O que nós vemos da vida desses três homens não foi palavras, foram atitudes. E é atitudes que mudam tudo. Então que possamos não somente dizer que vamos à igreja e que somos cristãos. Vamos ter atitude de cristão todos os dias. Amém? Que as palmas do outro grande Deus.